Você sabe o que é doutrina de demônios? Você sabe conscientizar da sedução das falsas doutrinas? Você sabe compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas de Satanás? Se você quer saber, fique conosco até o final desta aula que você estará aprendendo. Estamos estudando a lição número 5 da classe de jovens do primeiro trimestre de 2024 e tem um tema da lição: as falsas doutrinas. O texto principal: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4,16. Resumo da lição: na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganado por elas. A leitura bíblica se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. A introdução: esta lição tem como objetivos ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essas de doutrinas de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás dessas falsas doutrinas. Essa introdução destaca a importância de não nos deixarmos enganar por falsas doutrinas, as quais o apóstolo Paulo descreve como doutrinas de demônios. Aqui estão alguns pontos que eu separei só dessa introdução. O primeiro ponto é o alerta contra a sutileza das falsas doutrinas. O texto ressalta a necessidade de estar atento às falsas doutrinas, que pode se apresentar de forma sutil e enganadora. O segundo ponto aqui, só dessa introdução aqui, é a identificação das doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo as descreve como sendo inspiradas pelo espírito do anticristo, indicando uma influência maligna por trás delas. E o terceiro ponto é enfatizar a importância da discernimento espiritual. A mensagem implícita é que os crentes devem estar equipados com discernimento espiritual para identificar e rejeitar essas falsas doutrinas, mantendo-se firmes na verdade. Ponto 1. Doutrina de demônios. Subtópico 1. Doutrinas de demônios. O que são? Esse subtópico, ele explora o significado das doutrinas de demônios e sua implicação no contexto das escrituras sagradas. Aqui estão os pontos que eu separei desse subtópico. O primeiro ponto é a oposição a Deus e a sua palavra. As doutrinas de demônios representam tudo o que se opõe aos princípios e ensinamentos de Deus. Conforme descrito nas escrituras sagradas, isso inclui qualquer ensino que busque desviar as pessoas da verdade divina e levá-las a se afastarem de Deus. O segundo ponto aqui a ser observado sobre o subtópico é a referência ao ensino maligno. Ao utilizar a expressão doutrinas de demônios, o texto aponta para um ensino que tem origem maligna e está enraizado na oposição ao reino de Deus. Essas doutrinas são descritas como sutis, porém perigosas, pois podem levar os crentes a se desviarem da verdade. E o terceiro ponto a ser observado é a conexão com outras passagens bíblicas. O texto faz uma conexão entre as doutrinas de demônios mencionadas nesta carta e o mistério da injustiça, mencionando na segunda carta aos Tessalonicenses. Isso sugere uma continuidade no ensino de Paulo sobre os perigos da espiritualidade que os crentes enfrentam a necessidade de discernimento para resistir às influências malignas. Subtópico 2.
a doutrina de demônios e as suas produções. Esse subtópico aborda as consequências da doutrina de demônios e sua relação com a leitura incorreta das Escrituras Sagradas. Aqui estão os pontos que eu separei aqui desse subtópico. O primeiro ponto a ser observado é a interpretação distorcida das Escrituras. A doutrina de demônios é caracterizada pela leitura errônea das Escrituras Sagradas, que leva à promoção da inimizade contra Deus. Isso destaca a importância de uma interpretação correta e fiel da palavra de Deus, para evitar cair nas armadilhas do ensino maligno. O segundo ponto observado aqui nesse subtópico é a produção de resultados prejudiciais. Os resultados da doutrina de demônios são descritos como prejudiciais, conforme advertido por Paulo a Timóteo. Essa doutrina é promovida por Satanás como o objetivo de fazer com que os crentes abandonem sua fé e se tornem hipócritas. Isso destaca a natureza enganadora e destrutiva desse ensino maligno. O terceiro ponto a ser observado é a ação de Satanás por trás da doutrina. O texto enfatiza que a doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás, destacando a origem maligna desse ensino. Isso ressalta a importância da vigilância espiritual e da resistência ao engano promovido pelo inimigo espiritual. Subtópico 3. O enfrentamento às doutrinas de demônios. Esse subtópico aborda o enfrentamento das doutrinas de demônios e como a igreja é orientada a vencê-las. Aqui vai alguns pontos que eu separei desse subtópico. O primeiro ponto é a orientação para pregar e viver na palavra. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra de Deus, como forma de enfrentar as falsas doutrinas. Isso destaca a importância da imersão na palavra como uma defesa eficaz contra o engano espiritual. O segundo ponto a ser observado é o desafio à liderança pastoral. O texto mostra que Timóteo, como pastor, foi desafiado a enfrentar a avalanche de falsos ensinamentos que a igreja estava enfrentando. Isso ressalta a responsabilidade da liderança pastoral em proteger e nutrir o rebanho de Deus por meio da pregação do evangelho e da boa doutrina. O terceiro ponto a ser observado é a pregação do evangelho como resposta. A resposta prescrita por Paulo para enfrentar as doutrinas de demônios é a pregação do evangelho e da boa doutrina. Isso sugere que a proclamação da verdade é a melhor defesa contra o erro e a confusão espiritual, alimentando e preservando o rebanho de Deus. Ponto 2 da lição: a sedução das falsas doutrinas. Subtópico 1: a sedução da idolatria. Esse subtópico aborda a sedução das falsas doutrinas, destacando a relação entre idolatria e desvio espiritual. Aqui vai alguns pontos que eu separei aqui desse subtópico. O primeiro ponto a ser observado: a sedução da idolatria. O texto enfatiza que a idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. Mais do que apenas adorar ídolos físicos, a idolatria inclui qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Jesus ensinou que onde estiver nosso tesouro, ali estará o nosso coração, indicando que aquilo que domina nossos corações se torna objeto de adoração. Portanto, as falsas doutrinas são sedutoras, porque desviam o foco de Deus para o homem, sugerindo que este seja o centro da existência em vez do Todo-Poderoso. E o segundo ponto a ser observado é
a desonra a Deus. As falsas doutrinas atrapalham para desonrar a Deus ao promoverem uma visão distorcida da realidade em que o homem é colocado como o centro. Isso não apenas desvia a adoração, desvia a Deus, mas também distorce a verdade sobre quem Ele é e o papel que Ele deve ter em nossas vidas. E o terceiro ponto a ser observado desse subtópico é a necessidade de vigilância espiritual. O texto implica na necessidade de vigilância espiritual para resistir à sedução das falsas doutrinas. Isso envolve discernir o que verdadeiramente merece nossa adoração e manter Deus como o centro de nossas vidas, rejeitando tudo o que busca substituí-lo ou diminuir sua importância. Subtópico 2: a sedução do relativismo. Esse subtópico aborda a sedução do relativismo, uma crença que nega a existência da verdade absoluta. Veja alguns pontos que eu separei aqui desse subtópico. O primeiro ponto é negativa da existência de verdades absolutas. O relativismo sustenta que não há verdade absoluta, pois a verdade é relativa ao ponto de vista de cada pessoa. Isso se aplica especialmente a princípios morais, onde o relativismo propõe que não há princípios morais imutáveis e absolutos. Em vez disso, as crenças são vistas como flexíveis, sujeitas às circunstâncias, ambiente e necessidade individual. O segundo ponto a ser observado nesse subtópico é o ataque à verdade absoluta da palavra de Deus. O relativismo representa uma ameaça à verdade única e absoluta da palavra de Deus. Ao negar a existência de verdades absolutas, elimina a autoridade e a relevância das Escrituras Sagradas como fonte de orientação e instrução para a vida cristã. Isso coloca o relativismo como uma sedução perigosa das falsas doutrinas, que precisa ser rejeitada e enfrentada pela Igreja. A importância da Bíblia como fonte de doutrina. O texto destaca necessidade de rejeitar o relativismo e defender a autoridade da Bíblia como a genuína fonte doutrinária deixada para a Igreja de Cristo. Isso enfatiza a importância de permanecer firmemente fundamentado na verdade absoluta das Escrituras, resistindo aos ataques do relativismo e mantendo a integridade da fé cristã. Subtópico 3: a sedução do hedonismo. Esse subtópico aqui, ele aborda essa sedução do hedonismo, destacando-o como um fenômeno significativo na pós-modernidade. Aqui vai alguns pontos que eu separei aqui desse subtópico. O primeiro ponto é a busca desenfreada pelo prazer. O hedonismo é caracterizado pela busca incessante em seu critério pelo prazer. Na cultura pós-moderna, há uma ênfase de sentir-se bem na maximização da felicidade pessoal, muitas vezes sob a justificativa de que Deus deseja o bem e a felicidade das pessoas. No entanto, o texto ressalta que a verdadeira felicidade só é alcançada através da obediência aos princípios absolutos da palavra de Deus, não pela busca desenfreada pelo prazer. O segundo ponto é a incapacidade dos prazeres mudando. O hedonismo, embora promova a busca pelo prazer, é descrito como incapaz de satisfazer o anseio mais profundo da alma humana. Os prazeres deste mundo, conforme descrito pelo autor, são insuficientes para proporcionar verdadeira felicidade e contentamento. Somente o temor à entrega a Deus
podem levar o homem a desfrutar da verdadeira felicidade e satisfação. E o terceiro ponto a ser observado é a raiz das falsas doutrinas. O subtópico sugere que a idolatria, o relativismo e o hedonismo são elementos fundamentais para a disseminação das falsas doutrinas. Vencer essa sedução não significa apenas lidar com as consequências dos falsos ensinamentos, mas principalmente desfazer suas raízes. Isso implica em resistir não apenas aos ensinos distorcidos, mas também às mentalidades e atitudes que os sustentam. Ponto 3 da lição. Não se deixe enganar. Subtópico 1. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Esse texto enfatiza a importância da vigilância da igreja contra as falsas doutrinas, destacando que não deve ser uma surpresa para elas. Aqui estão os pontos que eu separei desse subtópico. Alerta constante. Esse é o primeiro ponto. Desde os tempos de Jesus e de seus servos, a igreja tem sido alertada sobre a realidade, os perigos e a ação dos falsos ensinadores. A advertência dada por Timóteo enquanto ele pastoreava a igreja em Éfeso é prevista pelo próprio Paulo, ilustra essa preocupação contínua. Isso sugere que as falsas doutrinas não são algo novo e a igreja deve estar preparada e vigilante para não ser enganada. Ponto 2 da lição: conhecimento divino. Apesar dos ataques dos falsos mestres, a igreja pode confiar que Deus conhece todas as coisas e nos alerta, por meio de sua palavra, sobre os perigos que nos cercam. Essa confiança na sabedoria e na orientação divina capacita a igreja a resistir às seduções dos falsos ensinos e a permanecer firme na verdade. O segundo ponto a ser observado aqui nesse subtópico é a condição para resistir. A igreja possui todas as condições necessárias para não ser enganada pela sedução dos falsos ensinos. Isso implica em enfatizar a palavra de Deus, ser vigilante em relação às doutrinas que são ensinadas e discernir entre a verdade e o erro. Essa capacitação de discernimento é essencial para proteger a igreja dos ataques dos falsos mestres e preservar sua integridade doutrinária. Subtópico 2. Desmascarando o engano doutrinário. Esse subtópico destaca a necessidade de desmascarar o engano doutrinário, revelando a verdade por trás dos falsos ensinos. Aqui vai alguns pontos aqui para você edificar mais a aula e o seu conhecimento. O primeiro ponto é características dos falsos mestres. O apóstolo Paulo indica que os que disseminam falsos ensinos são caracterizados pela crueldade e pela astúcia. Esses indivíduos não têm escrúpulos em utilizar de meios fraudulentos para enganar e manipular a outros. Ao revelar essas características, Paulo alerta a igreja sobre os perigos representados por tais indivíduos e a importância de estar atenta para não ser enganada. O segundo ponto a ser observado é desmascaramento através da descoberta da maldade. Os falsos mestres são desmascarados à medida que são descobertos em suas maldades. Isso implica em expor suas verdades, intenções e motivos por trás dos ensinos que promovem, revelando que estão agindo em benefício próprio e não em prol da verdade ou do bem-estar da igreja. Esse desmascaramento é essencial para proteger a igreja contra o engano e preservar sua integridade doutrinária. O segundo ponto a ser observado é a vigilância e discernimento.
A igreja deve estar vigilante e exercer discernimento para identificar e desmascarar o engano doutrinário. Isso envolve avaliar cuidadosamente os ensinos que são apresentados, comparando-os com as escrituras sagradas e estando atentas às características e intenções daqueles que os promovem. Ao permanecer vigilante e fiel à verdade, a igreja pode resistir aos ataques dos falsos mestres e permanecer firme na fé. Subtópico 3. Como se proteger do engano? Esse subtópico oferece recomendações de Paulo sobre como se proteger do engano das falsas doutrinas. Aqui vão alguns pontos que eu separei desse subtópico. O primeiro ponto aqui é a vigilância e cuidado pastoral. Paulo instrui os líderes da igreja de Éfeso a cuidarem do rebanho do Senhor com vigilância, ao contrário dos enganadores que só pensam em si mesmos. Isso enfatiza a importância da liderança pastoral em proteger e nutrir os membros da igreja, que são preciosos para Deus por terem sido comprados pelo sangue de Jesus Cristo. O segundo ponto a ser observado é o equilíbrio entre verdade e amor. O verdadeiro crescimento espiritual e a proteção contra o engano das falsas doutrinas ocorre através do equilíbrio entre a verdade e o amor. Paulo incentiva a igreja a crescer em conhecimento e maturidade espiritual, mantendo-se unida através do amor mútuo e da busca pela verdade. Isso promove uma unidade saudável no corpo de Cristo, que é essencial para resistir aos ataques dos enganos doutrinários. Ponto 3. Mensagem pura da palavra de Deus. Paulo adverte contra a falsificação da palavra de Deus, destacando a importância de manter a mensagem pura e não diminuí-la com ensinamentos falsos ou distorcidos. Assim como os falsificadores diluíam vinho com água para enganar os compradores, os crentes devem preservar a integridade e a pureza da palavra de Deus, para não serem levados pelo engano das falsas doutrinas. Chegamos à nossa conclusão. As falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não se deixar levar por elas. Esta lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e propagação da sã doutrina. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.